Dando sequência aqui às normativas e regulamentações sobre o tema, nós temos o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esse manual, que foi construído lá pelo Conselho Nacional de Justiça, ele pressupõe uma estrutura mínima necessária nas varas criminais para dar atendimento adequado a mulheres em situação de violência, seus familiares e dependentes. E, além disso, também acaba normatizando a prática multidisciplinar, trazendo aí algumas situações em que a equipe, né, de psicologia e serviço social podem ser acionadas a atuar. A gente vai percebendo que essas normativas, na medida que foram sendo regulamentadas, sendo promulgadas no decorrer do tempo, acabaram ratificando as anteriores, né? Então, a gente vai ver muito dessas normativas citando a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o Pacto, a própria política judiciária. Então, a gente percebe que há um resgate das normativas anteriores ratificados na medida que essas normativas foram sendo promulgadas. Então, aqui no próprio Manual de Rotinas, a gente percebe essa consolidação, no sentido de identificar que a equipe multidisciplinar pode contribuir com o processo elaborando documentos técnicos, né, em consonância ali com a sua área de competência. Então, basicamente, a atuação basilar ali da equipe multidisciplinar vai ser no sentido de fornecer subsídios por escrito ao Poder Judiciário, né, para que o magistrado possa subsidiar a sua decisão ali com opinião técnica. Então, pode ser por meio de relatórios informativos, por meio de relatórios de estudo social ou psicológico, né, dependendo da demanda que está sendo acompanhada, pareceres, declarações. Aí cada profissão vai ter a sua normativa, né, elencando quando cada documento pode ser apresentado, também em consonância ali com o que está sendo demandado, né, pelos magistrados e magistradas no processo. Então, cabe cada profissional de psicologia e serviço social estar atento às suas normativas e à demanda que está vindo do processo no momento de construir essa documentação a ser apresentada. Além disso, ali no Manual de Rotinas também cita o atendimento multidisciplinar sendo recomendado, né, com o preenchimento de fichas de atendimento também. Aqui a gente vai trazer um exemplo muito prático do FINAR, né, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, mas cada profissional tem autonomia para consolidar a sua própria documentação, a sua própria planilha de controle de atendimentos, o seu próprio levantamento de um perfil, por exemplo, né, dos autores ou das mulheres que estão sendo atendidas, tudo isso para contribuir para a consolidação de indicadores sobre o tema, né? Ali no Manual de Rotinas fala sobre inclusão no banco de dados, né, sobre essas informações, e também para estar subsidiando qualquer outra deliberação. Então, nós recomendamos que haja sempre esse registro documental, não só para subsidiar, né, esses dados que são importantes, mas também para que haja um acompanhamento do histórico, né, dessa mulher ou desse autor de violência ali no judiciário, facilitando a atuação multidisciplinar. Nas demandas ali aos profissionais com atuação multidisciplinar, a principal contribuição com as fichas de atendimento vai ser o Formulário Nacional de Avaliação de Risco que nós vamos apresentar na sequência. A equipe multidisciplinar também, segundo esse mesmo manual, deve realizar, entre outras funções, o controle da frequência de vítimas e de autores de violência nas intervenções grupais individuais, conforme a determinação judicial. Isso a gente também vai explicar mais adiante como que pode acontecer essa prática. Para além dessas três perspectivas, né, de atuação que são apresentadas ali no manual, ele também apresenta algumas possibilidades de contribuição das equipes nas situações de violência contra a mulher judicializadas, né, que a gente vai estar apresentando no decorrer. No que se refere à prática específica da psicologia e do serviço social, a gente pode identificar ainda outras referências, né, sobre o tema. Na psicologia, foi publicado ali em meados de 2012 um manual de referências técnicas para atuação do psicólogo em programas de atenção à mulher em situação de violência. Então, esse é um documento que vale a pena ser consultado também, porque ele apresenta algumas diretrizes fundamentais para o trabalho, né, considerando aspectos éticos e teóricos que são relevantes para os profissionais de psicologia na atuação nesta área. No serviço social, né, até o dia dessa gravação, nós não identificamos nenhuma publicação oficial do Conselho de Classe que falasse diretamente sobre a prática profissional junto de mulheres em situação de violência. Mas aqui dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, nós podemos elencar a experiência do serviço social da comarca de Ponta Grossa, onde eu atuo. Nós elaboramos alguns documentos que acabam norteando a prática do assistente social nessa ótica multidisciplinar que é defendida aqui, né, neste curso.
recurso, e eles acabam podendo servir de base para a prática profissional, subsidiando as atuações. Então, nós vamos deixar como referência, é possível vocês terem acesso aos parâmetros teórico-metodológicos do serviço social na violência doméstica e também nos parâmetros técnico-operativos, né? São dois documentos que acabam abarcando as dimensões da profissão e também apresentam uma perspectiva crítica sobre o tema, alguns exemplos práticos, né, de como o trabalho pode ser construído ali cotidianamente, e nas referências ali vocês também vão poder encontrar o link de acesso a esses materiais, com exemplos de projetos e outros fluxos que foram construídos ali na comarca de Ponta Grossa. E falando ainda sobre o fluxo processual e atuação multidisciplinar, é importante que nós reconheçamos em que momento, né, do processo a atuação multidisciplinar pode ser demandada. Para que vocês compreendam, né, essa inserção da psicologia do serviço social, é necessário que a gente entenda como que a situação chega ali para o Poder Judiciário, né? Então, via de regra, as situações de violência contra a mulher, elas precisam ser registradas numa autoridade policial primeiramente. De forma geral, a Delegacia da Mulher é o órgão, né, referência para o registro dessa ocorrência policial. Então, nas comarcas de maior porte, onde a Delegacia da Mulher se faz presente, é lá que a mulher vai estar buscando esse serviço inicial, né, de atendimento para que possa ser abarcado futuramente ali no Poder Judiciário. Nas comarcas menores, onde não há Delegacia da Mulher, as situações precisam ser registradas nas delegacias comuns de polícia. Se não há nessas delegacias ou numa situação de flagrante delito, a polícia militar pode ser acionada. Em algumas comarcas, a guarda municipal também tem esse serviço de atendimento às ocorrências. Então, vai depender da realidade do local em que você está atuando para saber qual que é a porta de entrada, se é a delegacia da mulher, se é a delegacia comum de polícia, se é uma situação que a polícia militar ou a guarda municipal podem estar abarcando. Mas o fato é que, sendo identificada essa situação de violência, alguma dessas instituições vai fazer o boletim de ocorrência, que é um relato breve da violação que foi identificada. Nesse boletim de ocorrência, a mulher tem duas possibilidades. Ela pode solicitar representação criminal, ou, se não desejar fazer naquele momento, tem um prazo de até 6 meses para retornar à autoridade policial e pedir a representação criminal. Essa representação nada mais é do que a sua vontade de que o Poder Judiciário tome providências para sua proteção e, principalmente, responsabilização daquele agente violador, né, de quem cometeu a violência contra si. Então, ela pode solicitar essa representação criminal e também pode estar solicitando medidas protetivas de urgência, dependendo, né, ali da situação de risco que está envolvida no contexto em que ela está inserida. Representação criminal e medidas protetivas de urgência tramitam em processos separados. A medida protetiva de urgência, ela pressupõe uma celeridade maior. Então, o mesmo boletim de ocorrência, né, que vai para frente, ela gerar um processo criminal, de forma muito célere, vai estar fundamentando o pedido de medida protetiva, que é encaminhado para o Poder Judiciário em até 48 horas, avaliado pelo juízo competente e aplicado de acordo com as necessidades daquela mulher. Então, as medidas podem ser desde afastamento do autor da violência do lar, ou recondução da mulher à sua casa quando ela precisou sair por conta da violência que sofreu, pode estar suspendendo o porte de armas, pode estar determinando o acolhimento dessa mulher, dentre outras medidas, de acordo com o cenário que foi apresentado. A equipe multidisciplinar, ela pode ser chamada a atuar nas duas situações, né? Pode ser ali acolher essa vítima quando ela solicita a medida protetiva, né? Que é uma situação mais urgente e que acabou de acontecer, seja no acolhimento, na escutativa e também na aplicação do formulário nacional de avaliação de risco. O formulário, como nós mencionamos, via de regra, deve ser preenchido pela autoridade policial, mas inúmeros fatores podem impedir que haja o preenchimento desse formulário no momento inicial e pode servir de demanda ali para a equipe multidisciplinar quando chega o processo de medida protetiva ali nas varas, né? Mais adiante, isso será explicado como se torna, né, na prática ali a atuação do profissional da psicologia e do serviço social. E para além da medida protetiva, que é um processo mais célere, aquele pedido lá de representação criminal vai se tornar um processo mais adiante, né? Nós falamos de representação criminal ali que a mulher pode solicitar, mas isso a gente se refere a situações menos graves, né? Quando são situações de lesão corporal, de lesão à integridade física da mulher, esse processo vai correr independente da sua vontade, devido ao risco, né? E à gravidade do crime que foi identificado.
Mas, retomando, esse processo chegará ao Poder Judiciário e nas diversas etapas, né, enquanto estiver sendo tomadas providências para a responsabilização do autor, a equipe multidisciplinar também poderá ser chamada a atuar. Então, aqui no fluxograma eu destaco exatamente esses momentos. Ali, o quadradinho em negrito refere-se ao formulário de avaliação de risco na medida protetiva, e aí, no fluxo do processo criminal, nas audiências de instrução, nas audiências preliminares, ou em qualquer momento o Poder Judiciário pode demandar das equipes multidisciplinares uma opinião técnica para estar subsidiando a atuação ali no processo. E nesses dois momentos, inclusive, né, a gente ressalta que é possível fazer os encaminhamentos para a rede de proteção de acordo com o que for identificado de demanda ali na situação. Mas tudo isso vai ser pormenorizado ali numa segunda parte do nosso curso. Então, o que a gente precisa destacar desses momentos é que a atuação multidisciplinar, ela vai ter o objetivo de se apropriar da realidade e das demandas das mulheres, né, daquelas que figuram como vítimas, visando promover ali a sua autonomia, encaminhamentos necessários para o cessar da violência iminente e também visando contribuir ali com o seu processo de emancipação, né, de resiliência, para que ela consiga independente e para além do processo, superar aquelas violações que ela estava vivenciando, certo? E quando a gente fala desse fluxo, a gente consegue visualizar quais são as instituições, né, que integram aquela rede. No fluxo processual, autoridade policial e judiciária são as figuras principais, mas quando a gente reconhece a complexidade e à medida que vai se apropriando da realidade em que a mulher está inserida, nós identificamos outras demandas de encaminhamento e aos poucos vamos percebendo em que medida as outras instituições ali dessa rede que existe na cidade podem estar contribuindo para aquele caso. Então, assim, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela é uma forma também complexa de organização que reúne diferentes políticas públicas e serviços especializados e não especializados de atendimento à mulher em situação de violência. A configuração da rede, como eu mencionei, ela não é estanque, ela não é fechada, ela varia, na verdade, de acordo com o porte da comarca em que você está sendo chamado a atuar. Então, a composição dessa rede varia e pode abranger tanto instituições públicas, né, que estão inseridas ali, seja no âmbito legislativo, no executivo, no judiciário, pode ter também organizações não governamentais, conselhos de direito, movimento de mulheres, cada uma dessas instituições que vão ter perspectivas diferenciadas ali de enfrentamento à violência e de acolhimento daquela que figura como vítima. Então, desde a sensibilização, a normatização do tema, até o atendimento direto daquelas que figuram como vítimas de violência e seus familiares e dependentes. Nos slides aqui eu demonstro uma figura sobre essa rede de enfrentamento para que a gente possa compreender a sua grandiosidade e também complexidade. No círculo maior, nós percebemos que essa rede de enfrentamento ela é composta por todas as instituições que trabalham direta ou indiretamente com o tema de violência contra a mulher. Então, por isso que entram nos conselhos de direito, não só das mulheres, mas também de crianças e adolescentes, de saúde, da pessoa com deficiência, porque indiretamente as mulheres se enquadram também nesses outros critérios, né, de vulnerabilidade. Universidades, né, a gente tem instituições que têm projetos de extensão, como os Núcleos Maria da Penha, que são projetos voltados ao atendimento específico dessas situações, e assim por diante, né? São instituições que buscam trabalhar a construção e a garantia dos direitos de forma geral e pode estar inserido em qualquer política pública ali no município. Então, essa rede de enfrentamento, ela é a mais ampla. Aí, quando a gente se refere à rede de atendimento, nós começamos a fechar um pouquinho mais, né, o limite de atuação dessas instituições. A rede de atendimento, ela é subdividida em atendimento especializado e não especializado. Especializados são instituições que existem justamente para atender mulheres que estão em situação de violência. Então, nós podemos elencar as delegacias e juizados da mulher, os centros de referência de atendimento à mulher, que são os CRANs, as casas-abrigo, as patrulhas Maria da Penha. Então, são exemplos de instituições que trabalham na rede de atendimento especializado, mas nem todas as comarcas contam com essa estrutura. Então, é possível que a gente precise recorrer à rede de atendimento não especializado, que independente do porte da comarca, também vai ter alguma interlocução com os processos.
porque são hospitais, por exemplo, ou unidades de saúde que podem encontrar no seu cotidiano mulheres em situação de violência, com as quais vai ser possível estabelecer um fluxo de diálogo e encaminhamentos. Pode ser com a própria Polícia Militar, em alguns casos é a própria polícia que tem as patrulhas Maria da Penha, o próprio Ministério Público, em algumas comarcas, a Central de Atendimento ao Cidadão, em que situações de violência contra a mulher também são apresentadas, nos CRAS, nos CREAS, né, que são centros de referência da assistência social, que estão em contato direto com a população, também é possível que seja identificada essas situações de violação. Então, é importante nós termos noção do tamanho dessa rede, das estruturas que podem existir em cada comarca, para que esses fluxos de trabalho sejam reconhecidos, né, identificados as possibilidades, né, e essa via dupla, né, essa via que possibilita tanto o encaminhamento do Poder Judiciário para essas instituições, quanto também o acolhimento, né, dessas instituições vindo da rede por meio de ações preventivas, tal como é preconizado ali na política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, de forma geral, a gente percebe que as comarcas maiores contam com serviços especializados, incluindo os juizados de violência contra a mulher, mas nos casos em que não há juizado da mulher, os profissionais vão ser chamados a atuar diretamente em varas criminais comuns, né, que também vão fazer interlocução com esses serviços. Eu tenho aqui uma tabelinha também que fala das instituições especializadas para que a gente possa ter dimensão, né, pelo menos de uma forma geral, da atribuição de cada uma dessas instituições especializadas. Então, nós temos as casas de acolhimento, por exemplo, que são serviços vinculados à política de assistência social e que visam acolher, né, institucionalmente aquelas que figuram como vítimas numa situação de iminente risco, incluindo alguns filhos e dependentes, se for o caso. Os CRAMs, que também destinam a prestar um atendimento especializado, especialmente a mulheres que já passaram, né, por situações de violação. A Casa da Mulher, né, que existem alguns municípios maiores, que acaba centralizando, né, os principais serviços, né, um espaço que facilita muito a inserção da mulher ali no fluxo da política pública, visando sua proteção. E cada comarca tende a ter um hospital, uma unidade de saúde de referência, especialmente para acolher situações de violência física e sexual. Então, é importante que o psicólogo e assistente social chamados a atuar identifiquem, né, qual é essa instituição de referência para que possa estar estabelecendo os seus fluxos. Aí as delegacias da mulher, como foram explicadas, são a porta de entrada, né, para que a vítima possa fazer o registro na autoridade policial e, enfim, demandar toda a atuação da polícia e do Poder Judiciário. As patrulhas Maria da Penha, que tem um serviço muito importante e relevante de monitoramento de medidas protetivas já concedidas. As patrulhas Maria da Penha, seja por iniciativa da autoridade policial ou das guardas municipais, né, dependendo da realidade de cada comarca, tem o intuito de fazer visitas, de ligar, de dar orientações de segurança para aquelas mulheres que já têm a medida protetiva aplicada pelo Poder Judiciário, contribuindo para a eficácia dessas medidas, né? E não é incomum que o serviço, né, dessas autoridades, né, policial e das guardas municipais, acabem efetuando prisões em flagrante, né, justamente por esse trabalho importante de monitoramento da medida protetiva que foi concedida. E os próprios juizados de violência doméstica e familiar, que são um serviço especializado ali vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná. Então, dito isso, é importante a gente ressaltar que os profissionais multidisciplinares precisam conhecer a realidade da sua comarca, né? Como que eu vou saber se eu vou estar acionando a rede de atendimento especializado ou não especializado? Reconhecendo o porte da comarca e as estruturas que estão presentes. Então, por exemplo, se eu não tenho uma casa-abrigo que é especializada em atender mulheres em situação de violência, é importante eu identificar para onde essas mulheres costumam ser encaminhadas se a gente se deparar com uma situação de maior risco. Pode ser que ali o município disponha de um serviço de acolhimento mais genérico, né? Ela pode ser encaminhada para lá desde que sejam respeitadas aquelas condições de sigilo e de segurança que são preconizadas, aquelas que figuram como vítimas. Pode ser que o município não tenha nenhum abrigo, aí vai precisar de um projeto em parceria. Nós temos aqui no âmbito do Paraná o projeto Acolhe, que é do Instituto Avon, que ele disponibiliza algumas diárias em hotéis para que as vítimas e seus dependentes possam permanecer até que cesse a situação de maior risco. Então, vale a pena identificar se na comarca que você atua existe, né, esse braço do programa Acolhe, ou se não existe nenhuma das possibilidades num município muito pequeno,
pequeno, é possível encaminhamento para vagas na região, né, por meio de um termo de cooperação ou de uma central de vagas. Então, tudo isso precisa ser identificado pelo profissional, né? Da mesma forma, se a gente não tem um CRAM na cidade, como que é o fluxo de atendimento ali pelo CREAS, né? Como que o CREAS atende essas demandas, como que nós podemos estabelecer esse fluxo. Então, via de regra, são esses os serviços mais comumente acionados ali pela atuação multiprofissional ali do Poder Judiciário, mas é possível, né, que, como vimos ressaltando, que a especificidade de cada caso identifique outros setores que precisam ser abordados, né, e precisam fazer parte do conhecimento desses profissionais. Então, um caso em que haja presença de crianças e adolescentes, filhos menores no contexto de violência, é possível acionamento do conselho tutelar, por exemplo, né, quando a mulher precisar de uma política de habitação também para reconstruir ali a possibilidade da sua vida longe da violência, né, uma política que pode ser acionado. Pode ser também interessante um diálogo com o centro de atenção psicossocial, quando forem identificadas situações de saúde mental, de dependência química, dependência do álcool que precisam ser abordadas. Então, tudo isso para a gente identificar como é possível, né, e necessário o reconhecimento da rede de proteção para esse atendimento paralelo. Mas quando nós falamos de rede, é importante a gente ter a dimensão também que a rede não é só outras políticas públicas ou outras instituições que vão ajudar a situação paralelamente ao processo. A rede também pressupõe a nossa interlocução com outras varas e com outras comarcas, né, tendo em vista aquilo que a gente fala da violência doméstica ser complexa e, por esse motivo, também ter a possibilidade de estar sendo atendida em outras situações judicializadas. Então, trazendo um exemplo prático, pode ser que exista alguma situação de divórcio litigioso, uma situação de prestação de alimentos, de regulamentação de guardas, de visitação de filhos que esteja sendo discutido lá no âmbito das varas de família, que podem ter alguma situação de violência sendo acompanhada nas varas criminais. Não é incomum, na verdade, que essas situações de litígio acabem se apresentando como fatores que potencializam, né, situações de violência acompanhadas ali nas varas criminais. Então, dessa forma, pode acontecer, né, que as situações dialoguem e precisa que os profissionais estejam atentos, né, àquilo que está sendo determinado nesses âmbitos paralelos. Então, o diálogo desses profissionais com outras varas, para além da vara criminal, pode ser importante, né, para que todas as decisões estejam alinhadas, né, em prol da mulher em situação de violência, dos filhos e dependentes que possam estar inseridos naquele contexto.